O Japão do século XIII estava em estado de tensão. O Império Mongol, liderado por Kublai Khan, havia conquistado vastos territórios e agora voltava sua atenção para o pequeno arquipélago japonês. Criei um anime com a ajuda do ChatGPT, Piclame, Clipchamp e o CapCut. Uma história envolvente que vai prender seu público. Então desde já peço que deem like, se inscrevam se não forem inscritos e sem enrolação, vamos nessa. E aí pessoal, Ian aqui. Então, como vocês viram aí na introdução, eu criei um anime, né? Usando uma história com base na invasão mongol que o Japão sofreu. Então, vamos começar aqui criando a história, né? Pelo ChatGPT. Eu escrevi aqui, ó. Crie uma história para um anime que relata a invasão mongol no Japão. A história tem que ter 1000 palavras. Aí ele criou aqui pra mim, ó. Então, como que eu faço para criar imagens relacionadas com essa história sem ficar copiando, colando, colocando o que eu quero no prompt e tal, pra gente ganhar tempo? A gente vem aqui, ó, no Word. Em um vídeo passado eu ensinei vocês a criar esse prompt, né? E ele ajuda a dividir a história e cada estrofe tem uma orientação para a criação do prompt. Então, como é que fica o prompt? Crie prompts para criar imagem desse texto a seguir. Faça isso de forma sequencial do início ao final. Faça um prompt para cada frase. Escreva em inglês. Escreva apenas os prompts de criação de imagem prontos para usar, um abaixo do outro. Não reescreva o trecho ou a frase que está criando o prompt. Adicione no início de cada prompt Create of Cena e no final adicione Aspect Ratio 16:9, que é o tamanho do YouTube, e Cinematic Suspense. Aqui vocês podem deixar, como é um anime, não é necessário você tirar, porque eu vou explicar por que não precisa tirar. Então vocês viram aqui, né, que o prompt é esse, aí eu fui lá e colei a história embaixo aqui, ó, do ChatGPT. O Japão no século XVIII estava em estado de tensão, e aqui continua o texto, né? Tá vendo aqui? Então vamos lá pro ChatGPT. Aqui eu coloquei o prompt, né, para dividir os textos, e ele me gerou isso daqui, ó. Tá vendo? Cada linha é um prompt de cada cena relacionada com o texto. Então vai ficar fácil pra gente montar a nossa historinha. Então vocês vão... Aí agora vocês vão o quê? Vocês vão no link que vai estar aí na descrição, que chama Piclame. Aqui, aí vocês entram aí com seus e-mails, pelo Gmail. Vocês vão cair aqui. Aí vocês podem ver que eu já fiz, né, a minha história em anime. Por que que é interessante usar essa ferramenta? Porque essa ferramenta não tem limite. Vocês podem fazer a quantidade que você quer de imagens. Vocês podem usar a resolução que vocês quiserem, né? Aqui tem todos os tamanhos, tem para TikTok também. A quantidade eu coloquei 4 para render bastante, né? E aqui, pessoal, vocês têm um motor de imagem. Vocês têm o Flux Channel, vocês têm o Pane Diffusing. E qual que é a interessante aqui para fazer anime? É o Piclame Anime. Então, como que eu fiz? Vocês vão no ChatGPT e aqui vocês copiam e cola e põe para gerar. Como eu já gerei, não vou fazer 2 vezes. Mas, por exemplo, aqui, a primeira imagem que ele deu foi essa. Seria o Japão. Vou passando aí para vocês verem as imagens. Você vê que é bem no formato anime, muito legal. Olha aí o chefe deles. Olha só, pessoal. Ó, tá vendo como fica bem legal? Ó. Chega nas embarcações, começa a guerra. Aí a menina que ajuda o protagonista a vencer a guerra e tal. Tudo da história do ChatGPT, entendeu? Isso vocês vão fazer um por um. Vocês vão pegar aqui, colar lá no Piclame e vai gerar 4 imagens. É limitado, não tem problema de crédito, porque aqui não tem crédito, é só você colocar o prompt. E essa é a imagem final. Tá. Só que a história não é só isso, né? Você precisa de um narrador. E o narrador, eu usei o Clipchamp. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, né? Vocês vão pegar aqui, vão copiar e vão pro Clipchamp. Aqui no Clipchamp vocês veem conversor de texto e fala. Vocês podem também deixar no seu computador, vocês podem usar o site. Mas como eu já tenho ele no computador, é bem mais fácil. Vocês vão aqui em conversor de texto e fala. Ele também não tem limite de caracteres, como o Eleven Labs. E tem a mesma qualidade do Eleven Labs. Aqui que vocês fazem? Primeiro vocês têm que escolher o áudio, né? Vocês vêm aqui, ó, colocam português
E aqui vocês sempre escolhem a multilingual. Eu escolhi a voz desse Adam, ó. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Tá vendo? Por que eu escolhi a dele? Porque lembra bem como a de um anime. Mas tem outras, ó. Tem dessa mulher, ó. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Ó, tá vendo? Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Ó, tá vendo? Então, o que eu fiz? Vocês vêm aqui, colam o texto aqui, ó. Que eu não vou colar porque eu já fiz. Então, ficou assim, ó. O Japão do século XIII estava em estado de tensão. O Império Mongol, liderado por Kublai Khan, havia conquistado vastos territórios e agora voltava sua atenção para o pequeno arquipélago japonês. Com a memória fresca do fracasso mongol na tentativa de invasão de 1274, o povo japonês sabia que o próximo ataque seria ainda mais brutal. Tá vendo? Ficou bem natural. Aí vocês vêm aqui, ó, baixa. Vocês podem baixar aqui até o formato 1080p e vão pro CapCut, né? O que vocês podem fazer também? Aqui eu baixei todas as imagens, né? Eu vou adiantar um pouco o vídeo para vocês verem como que eu montei. Então, pessoal, para colocar legenda, ó, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, ó, em legenda. Aí vocês clicam em português e põem para girar. Eu escolhi esse modelo aqui, ó. Ele é de graça. Tem alguns modelos grátis aqui. Aí vocês escolhem qual é o melhor. Então ficou assim mais ou menos, ó. O Japão do século XIII estava em estado de tensão. O Império Mongol, liderado por Kublai Khan, havia conquistado vastos territórios e agora voltava sua atenção para o pequeno arquipélago japonês. Tá vendo como ficou legal? A narração. Coloquei uma música também que ficou para dar uma ambientação. E ficou top, rapaziada. Vou deixar vocês aí com a história. Ficou cerca de 6 minutos. Espero que acompanhem, que gostem. Deem like, se inscrevam no canal. E até a próxima. O Japão do século XIII estava em estado de tensão. O Império Mongol, liderado por Kublai Khan, havia conquistado vastos territórios e agora voltava sua atenção para o pequeno arquipélago japonês. Com a memória fresca do fracasso mongol na tentativa de invasão de 1274, o povo japonês sabia que o próximo ataque seria ainda mais brutal. No coração desse cenário, dois jovens heróis surgem: Hikaru, um samurai aprendiz, e Kaede, uma miko, sacerdotisa, do templo de Amaterasu, cuja linhagem era dita estar conectada aos próprios deuses. A chegada da tempestade. Hikaru treinava arduamente sob a orientação de seu mestre, o samurai veterano Masamune. Ele era impulsivo, mas possuía um coração leal. Enquanto isso, Kaede cuidava do templo em sua vila na província de Kyushu, onde os sinais de desastres iminentes apareciam em forma de sonhos e visões. Na primavera de 1281, um mensageiro imperial chegou à vila. Ele trazia notícias terríveis. Os mongóis estavam reunindo uma frota gigantesca para uma segunda invasão. As forças do shogunato Kamakura mobilizavam-se para defender as costas, e todos os homens em idade de lutar eram convocados. Hikaru, determinado a proteger sua terra, alistou-se imediatamente. Enquanto Kaede começava a receber visões perturbadoras de uma tempestade, um dragão dourado e um mar vermelho de sangue. A invasão começou no final do verão. A frota mongol, composta por milhares de navios e guerreiros, parecia implacável. As praias de Kyushu tornaram-se campos de batalha onde guerreiros samurai enfrentavam as tropas mongóis em confrontos brutais. Hikaru mostrou-se um combatente promissor, mas logo percebeu que os mongóis eram mestres em estratégias que ele jamais havia enfrentado. Bombas incendiárias e flechas envenenadas tornavam o campo de batalha caótico. Ele encontrou-se na linha de frente, lutando ao lado de seus companheiros para evitar que o inimigo desembarcasse. Enquanto isso, Kaede teve uma visão clara. A única maneira de proteger o Japão seria invocar o poder do Kamui, o espírito do vento divino. No entanto, para fazer isso, ela precisaria de um artefato sagrado,
guardado em uma ilha distante. O vento divino. Kaed partiu em uma jornada para encontrar o artefato. Em seu caminho, ela cruzou-se com Hikaru, que estava gravemente ferido após um embate com o general mongol. Sem hesitar, ela usou seus poderes espirituais para curá-lo, ganhando sua gratidão e confiança. Os dois então uniram forças. Kaed explicou que, para salvar o Japão, precisariam recuperar o artefato e realizar um ritual que invocaria o kamikaze e o vento divino. Hikaru, inicialmente cético, foi convencido pela sinceridade de Kaed e pelas visões que ela compartilhava. A Ilha dos Espíritos. A jornada os levou à misteriosa ilha de Tsushima, onde, segundo a lenda, o artefato sagrado era protegido por um dragão. Lá, eles enfrentaram desafios sobrenaturais, como tempestades que testavam sua coragem e ilusões criadas por espíritos rancorosos de guerreiros que haviam perecido em batalhas passadas. Finalmente, ao chegar ao coração da ilha, Hikaru e Kaed encontraram o dragão dourado, que guardava o artefato, uma concha sagrada que, quando usada em um ritual, poderia canalizar o poder dos ventos. O dragão desafiou Hikaru a provar sua força e lealdade ao Japão em um duelo. Com a ajuda de Kaed, Hikaru venceu a batalha, não com força bruta, mas mostrando sua determinação e fé no destino do povo japonês. Impressionado, o dragão concedeu-lhes o artefato. A fúria do kamikaze. Com o artefato em mãos, Hikaru e Kaed retornaram à costa de Kyushu, onde a batalha final estava prestes a começar. Os mongóis haviam conseguido estabelecer uma base, e sua superioridade numérica era esmagadora. Kaed iniciou o ritual no topo de um penhasco, enquanto Hikaru e os guerreiros samurais lutavam para proteger o local. No auge do ritual, um enorme ciclone começou a se formar no horizonte, espalhando caos na frota mongol. Enquanto o kamikaze devastava os navios inimigos, Kaed entrou em transe profundo, conectando-se diretamente com os deuses. Hikaru, ao ver que ela estava vulnerável, defendeu-a contra um grupo de soldados mongóis que tentavam interromper o ritual. No momento final, Kaed sacrificou uma parte de sua essência espiritual para garantir que o kamikaze fosse forte o suficiente para destruir a frota mongol completamente. Um novo amanhecer. Quando a tempestade se dissipou, o Japão foi salvo. A frota mongol estava em ruínas e os sobreviventes fugiram. No entanto, o preço da vitória foi alto. Kaed, enfraquecida, decidiu se retirar para o templo, onde passaria o resto de seus dias em meditação e oração. Hikaru tornou-se um herói, mas recusou os títulos e recompensas, optando por continuar treinando para proteger o Japão contra qualquer ameaça futura. Ele visitava Kaed regularmente, agradecendo-lhe por sua coragem e pelo sacrifício. A história de Hikaru e Kaed tornou-se uma lenda, passada de geração em geração, como um lembrete do poder da fé, coragem e do espírito inquebrável de um povo.